Vamos falar agora sobre política. No segundo semestre vão ser realizadas as eleições para presidente, governador, deputados federais, estaduais e senadores. E o cenário deste ano é marcado pelo desgaste do velho modelo de partidos políticos e a criação de movimentos de renovação da máquina pública. A maior parte dessas iniciativas procura unir pessoas de vários espectros ideológicos, mas com um objetivo em comum, o de debater e construir em conjunto uma sociedade mais crítica. Mas será que isso é o suficiente para promover uma renovação na política nacional? Sobre esse assunto nós vamos conversar com o professor Max Vicente, do Departamento de Ciências Humanas da Unesp em Bauru. Professor, muito obrigada mais uma vez por sua vinda até aqui. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui. Professor, diante desses casos recentes de corrupção, de denúncias contra políticos e partidos, tem ocorrido um desgaste da imagem dos políticos no Brasil, e, em consequência, surgido esses movimentos populares em busca de uma renovação política. Como que você vê esse cenário? Bom, inicialmente, eu queria cumprimentar pela relevância do tema, não é? Porque é uma questão candente que nós estamos vivenciando dentro do nosso país e que vem se acentuando, principalmente depois de 2013, quando aquelas manifestações de rua conseguiram provar que o sistema em si é muito lento, é vagaroso, burocrático, não é? Pesado, enquanto que a sociedade tem outra dinâmica, não é? Que é uma dinâmica muito mais ativa, muito mais de compromisso, de transformação, de debate. Em consequência disso, e aliado ao processo de corrupção, como você muito bem colocou, não é? Houve uma descrença total no sistema político por boa parte da população. Isso é muito ruim, muito triste, não é? Porque, na verdade, o sistema político é o que determina o comportamento legal da sociedade, ou seja, elabora as leis, não é? Diante desse cenário, então, o que sobrou para a população foi caminhar por um lado diferente, ou seja, não seguir as práticas dos velhos modelos que estavam sendo criticados. E esses velhos modelos são atender aos interesses pessoais, não pensar nos interesses coletivos, ser suscetível à corrupção, à venda, à venda dos interesses das grandes empresas e assim por diante. Só que tem esses pequenos grupos, tem uma pequena característica, ou uma grande característica. Pequena porque não conseguem se tornar visíveis. Grande, porque estão promovendo transformações muito radicais dentro da trajetória do nosso país. Ou seja, estão marcando um processo novo, uma forma de fazer política nova, na qual existe a chamada horizontalidade. Ou seja, todos participam, todos decidem e todos assumem as consequências. Enquanto que o modelo antigo se caracteriza mais pela verticalidade. O deputado determina e a gente obedece, né? É uma pena, infelizmente, que apesar desses movimentos serem muitos, não ganhem visibilidade, até porque não interessa para o sistema, que é o que nós vamos ter que testar agora nas eleições deste ano, se é possível ou não é possível uma renovação política, porque o sistema atual ele não se transformou suficientemente como para permitir que esses políticos que estão aí atuando no momento que nós estamos vivenciando tenha que cair fora, Então, na verdade, o processo de renovação vai ser muito lento e é bom trabalhar com esse dado, Então, esses movimentos, eles, para romper, com esse sistema vigente, eles teriam que ter mais visibilidade, professor? Não só isso, como ter força suficiente para promover uma reforma política, Via de regra, quando você fala reforma política, as pessoas ficam muito como se fosse algo muito para segundo plano, ou seja, interessa mais a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma fiscal e assim por diante. Mas a reforma política é o que permitiria que novas pessoas chegassem ao âmbito do legislativo, que é o ponto nevrálgico das eleições. Nós damos muito valor ao presidente, ao presidencialismo, e de fato tem que se dar muito valor, mas quem determina o comportamento e quem pode brecar a ação do presidente é o Congresso. Portanto, eleger pessoas para o Congresso implicaria num processo de transformação que o atual Congresso não fez. Aliás, toda vez que aparece um problema mais ou menos grave, se fala em reforma política, mas não se faz nada. Por quê? Porque justamente se abriria espaço para que esses grupos pudessem lançar novas lideranças, novos candidatos, novas formas de pensar, de atuar, que trariam muito benefício para a população.
Aí, diante desse quadro, o que sobra para nós, não é tentar sempre reivindicar a reforma política, que inclusive passaria por coisas como o voto distrital, ou seja, diminuir um pouco a atuação dos deputados. Aí seria mais fácil movimentar forças que são contrárias àquilo que nós estamos vivenciando atualmente, não é? Mas isso não ocorre em função dos interesses que esses deputados representam e que, infelizmente, não são nem os melhores, nem os mais transparentes, nem os mais honestos. E, professor, a gente pode dizer que essa é uma tendência global, essa busca por renovação? Sim, com toda certeza, né? O que nós estamos vivenciando hoje no mundo é uma descrença generalizada no sistema político como um todo. Nós falamos do Brasil porque é o que nos interessa, não é, que está mais próximo. Porém, se nós saímos fora do Brasil, isso é generalizado, né? Há o caso que nós estamos vendo da Itália e outros países da Europa, que são políticos ou sistemas políticos tradicionais, consolidados, né? Que o pessoal fala, mas é que o nosso é novo. Não, e eles que são velhos estão vivenciando o mesmo processo. Ou seja, o que está bem claro para a maioria da população é que a forma de exercer a política como foi feita até agora não nos representa mais. Portanto, está na hora de procurar novas alternativas e o sistema esse sistema que estamos de alguma forma criticando é tão perverso, não é, que ele não cede de forma alguma e abre espaço para os grupos radicais. Não aqueles que promovem a transformação, mas sim aqueles que querem que ainda que esse sistema se perpetue cada vez mais. Não é? Infelizmente, estamos nesse antagonismo de forças, não é? Onde as pessoas seria interessante que tomassem um posicionamento, e mais do que posicionamento, um conhecimento do que de fato implica o voto, a forma de votar, em quem que eu vou votar, como que eu vou escolher, porque é muito sério que nós temos pensando que isso vai durar 4 anos ou mais, né? Com certeza, e com certeza voltaremos a falar sobre esse assunto aqui no Nesp Notícias. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade.